outro trabalho. Mas bom dia, meu nome é Tatiane e Ciências Biológicas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E hoje eu vou apresentar um recorte, uma parte de uma sequência didática investigativa que eu desenvolvi com o meu grupo sobre o sistema reprodutor e puberdade para vocês e as atividades investigativas que a gente desenvolveu. Então, o presente trabalho é intitulado O Ensino por Investigação como Abordagem Didática numa sequência didática investigativa sobre o sistema reprodutor e puberdade. Então, para começar, escrevendo esse trabalho, eu me deparei com duas frases que elas traduziram basicamente tudo aquilo que o meu grupo tinha em mente quando a gente montou a sequência e quando a gente desenvolveu as atividades. A primeira é: há um modo de apresentar e viver conteúdos da área científica dentro das escolas que não necessariamente é condizente com a cultura própria dessa esfera do conhecimento. E o que isso traduz? Traduz que geralmente não há uma diferenciação nas metodologias usadas para dar aula de ciências, para dar aula de português, para dar aula de matemática. E aí o meu grupo, a intenção era que a gente pudesse construir um raciocínio com os alunos que fosse único e que fosse alinhado à esfera da ciência, que fosse condizente com a esfera da ciência. E a segunda frase é: o ensino por investigação é uma prática didática na qual o professor cria condições dentro da sala de aula para os alunos pensarem, falarem, lerem e escreverem sobre o conteúdo. Então, é exatamente isso que a gente quis fazer. A gente quis que os alunos pensassem, falassem, lessem e escrevessem sobre o conteúdo que a gente ia passar e não só passivamente assimilassem ou decorassem algumas coisas, E aí, para organizar todas essas atividades investigativas e todas essas ideias que a gente tinha, a gente fez o uso das SDIs, ou Sequências Didáticas Investigativas, que essencialmente são um conjunto de aulas e atividades que são linkadas, que são organizadas entre si, e que elas possuem um conteúdo norteador, um único objetivo norteador, que pode ser uma pergunta, pode ser uma frase. E aí a gente decidiu uma pergunta, eu já vou contar para vocês o que foi. E aí, como eu disse, é um recorte de uma sequência didática, então ela teve mais ou menos 10 aulas, mas eu vou contar para vocês sobre 4 aulas que a gente aplicou em 2 salas diferentes de 8º ano, nessa escola municipal aqui de Ribeirão. Então, a primeira parte foi decidir o tema. E aí o tema a gente decidiu junto com a nossa professora orientadora, que também era professora de ciências das salas, e a gente decidiu pelo sistema reprodutor, por além de ser um conteúdo do 8º ano, da grade de 8º ano, oportunizava para nós a realização de discussões socioculturais que a gente julgava muito importante com eles, E era um tema com muitas desinformações, Que eles têm geralmente muitas dúvidas nessa idade, com 13, 14 anos. Então a gente queria que a sala de aula fosse um local informativo e seguro para que eles pudessem fazer essas perguntas e tirar todas essas dúvidas. E aí a gente decidiu, mas a gente não sabia direito por onde começar. E aí a gente achou necessário fazer uma aula de levantamento de conhecimentos prévios. E nessa aula, a gente perguntou para eles sobre o que vocês querem ouvir falar, quais são as suas maiores dúvidas, quais são as palavras que vocês não sabem o que significa. E aí, por meio de mãos levantadas e bilhetes anônimos, que eles entregaram, na primeira aula, a gente fez esse compilado de palavras, e as principais palavras foram puberdade, pelos, altura, espinhas, gogó, mudança, menstruação, relação sexual, humor, libido e primeira vez. E aí, a partir dessas palavras, a gente decidiu que a nossa pergunta norteadora da sequência iria ser: puberdade, o que leva às mudanças do corpo? E aí, na segunda aula, a gente resolveu desenvolver uma atividade investigativa, mais ou menos, Ela foi realizada numa roda de discussão, então a gente dividiu os alunos em pequenos grupos de 4, mais um professor monitor, e eles receberam 2 textos diferentes com 2 situações, problemas diferentes, que eram relevantes e fáceis de se identificar. Então, essas situações, problemas, elas tinham personagens que estavam passando pela menstruação, que estavam passando por inseguranças com o corpo, estavam passando por mudança de humor, aparecimento de pelo, gravidez na adolescência, e esse tipo de coisa. Então, a intenção era que eles lessem os textos, discutissem entre si como responder às perguntas da personagem, às dúvidas da personagem, como conselhos mesmo, E depois transcrevessem para a gente o que eles haviam discutido, para a gente ter essa devolutiva escrita. E aí, na terceira aula, teve a necessidade de ter uma apresentação teórica, e a gente decidiu começar pelo sistema reprodutor masculino. E aí, no intuito de tirar eles da sala de aula, de fazer o ensino mais interessante, a gente levou todos eles para a biblioteca da escola,
e dividiu eles em 3 grandes grupos, porque iriam ter 3 bancadas de atividade quando eles chegassem lá na biblioteca. E a intenção da criação dessas bancadas era usar dinâmicas lúdicas e mais interessantes que instigassem a participação dos alunos para aprender essas coisas teóricas, né? E aí a primeira bancada tinha um modelo anatômico de plástico do sistema reprodutor masculino, uma imagem impressa do sistema reprodutor e os nomes das estruturas de forma aleatória. E a intenção era que os alunos, junto com a ajuda dos professores monitores, que eles desenvolvessem um raciocínio hipotético dedutivo, mesmo que simples, para poder ligar o nome da estrutura à sua localização no corpo. Então, o que esse nome quer me dizer? O que posso tirar desse nome? O que esse nome significa? A segunda bancada funcionava como um jogo da memória, e nesse jogo da memória eles tinham um monte com os nomes das estruturas e um monte com as funções simplificadas, e a intenção era achar o par, achar o nome correspondente à função. E a intenção era que, de forma mais interessante, de forma mais divertida para eles, né, eles pudessem assimilar esse conteúdo que é puramente teórico. E a terceira bancada funcionou como gancho e como fixação das coisas que foram discutidas na aula anterior sobre puberdade. Então, era uma bancada que eles tinham imagens figuradas de corpos femininos e masculinos antes e depois da puberdade, e eles teriam que criar hipótese junto com os professores de qual imagem correspondia a qual mudança comum que se há na puberdade. E aí, na última aula, a gente desenvolveu um exercício investigativo mais metódico, né? Mais, enfim, com textos e etc. E aí, a gente apresentou para eles vários textos explicando o funcionamento do sistema reprodutor masculino, o funcionamento como a ejaculação funcionava, como a cirurgia de vasectomia era feita, e imagens do sistema reprodutor antes e depois da cirurgia. Então, o que a cirurgia fazia no sistema reprodutor? E aí, a partir de uma situação, problema de uma personagem que queria realizar a cirurgia, eles tinham que responder: a vasectomia interrompe a produção de espermatozoides? E a intenção era estimular a interpretação de texto deles e a capacidade de investigação, deles conseguirem procurar os dados necessários nos textos que foram dados e nas imagens que foram dadas para construir a resposta, para construir a hipótese de resposta que teria que ser transcrita para a gente. E a gente ia ter essa devolutiva para avaliar, né? E aí, a primeira coisa que a gente notou quando a gente leu esse exercício foram as dificuldades discursivas que os alunos tiveram. Então, os textos não eram muito coesos, eles apresentavam o vocabulário correto, mas as informações pareciam jogadas, sabe? Elas não estavam ligadas uma com a outra, não tinha uma linha de raciocínio muito clara. E, apesar disso, a gente percebeu que a apresentação do conteúdo teórico por meio das bancadas e por meio dos textos que a gente tinha dado no início da aula foi efetiva. Como? Por meio da oralidade. A gente percebeu que eles apresentavam autonomia e confiança na hora de usar o vocabulário certo, na hora de ligar uma função ao nome de uma estrutura, na hora de falar: não, a vasectomia não interrompe a produção de espermatozoides por isso, isso, isso. Na hora de explicar para a gente e transcrever as dúvidas deles para a gente. Mas, na hora de fazer os textos, eles encontraram muita dificuldade. Então, para nós, professores, foi muito mais vantajoso. A assimilação do conteúdo foi muito melhor avaliada por meio da oralidade do que por meio da escrita, nesse caso. Tatiane, 2 minutos. Obrigada. E as aulas iniciais de levantamento de concepções prévias e norteamento da sequência se mostraram imprescindíveis para moldar a sequência didática. Isso porque a gente atendeu às demandas dos alunos, então a gente falou sobre o que eles queriam ouvir, a gente respondeu as perguntas deles, não só nessas 4 aulas, mas também em todas as outras aulas que teve da SDI, né, que foi uma SDI cumprida. E por isso a gente percebeu um maior envolvimento da turma. Então eles levantavam a mão para fazer pergunta, eles conversavam com a gente, eles tiravam dúvida, eles colocavam a mão nas coisas, eles participavam, sabe? Então isso foi muito legal como professora, né, como docente de ver. E aí, como consideração final, eu só queria trazer que o ensino por investigação, no nosso caso, se mostrou um método muito eficaz de aproximação das culturas científicas e da cultura escolar, que era um dos nossos objetivos desde o começo, né? Que era conseguir construir com eles esse raciocínio único e especial para a ciência. E aí, a aplicação do ensino por investigação, em todos os momentos dentro de uma sala de aula, pode encontrar dificuldades que a gente encontrou, né, vinculadas à falta de tempo. Então, a gente tinha aula só de 45 minutos, a gente não podia estender esse tempo.
ou então de grade teórica a ser cumprida. Não posso passar 5, 6 aulas fazendo dinâmica de sistema reprodutor, porque eles têm outros assuntos para falar sobre nas aulas de ciências, né? Ou até mesmo de disposição dos alunos. Então, tem dia que o aluno não quer participar, que ele não está num dia bom, que ele não levanta a mão para fazer pergunta, e isso é normal, acontece, né? Mas mesmo assim, o ensino por investigação se demonstrou uma abordagem eficaz e satisfatória para o nosso grupo, para fazer tudo aquilo que a gente tinha planejado, falar, pensar, ler e escrever sobre o assunto e poder desenvolver o raciocínio lógico, o raciocínio analítico, o raciocínio hipotético dedutivo, que era o que a gente queria deles, né? Então, funcionou muito bem para o nosso grupo na hora de desenvolver o trabalho. E aí, eu só quero agradecer todos os órgãos que fizeram o meu trabalho ser possível, né? E ao meu professor orientador. E essas são as minhas referências. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tatiane, muito obrigado pela apresentação, belíssimo trabalho. Eu queria agora chamar o próximo grupo, os próximos pesquisadores para apresentar o seu trabalho, pelo seguinte, para a gente poder encadear as apresentações e ao final a gente fazer as perguntas de dúvida, porque eu sei que elas vão aparecer. O trabalho ficou muito legal e eu tenho certeza que o pessoal vai querer interagir com você depois. Muito obrigado, viu, Tatiane? Agora, eu até coloquei aqui no chat o trabalho Análise da Argumentação a partir da atividade sobre infecções sexualmente transmissíveis. E esse trabalho é uma coautoria da Beatriz, Fábio e o Natan. E aí, eu estou vendo aqui na telinha, já está aparecendo a Beatriz. Seja bem-vinda, viu, Beatriz? Fica à vontade, você tem 10 Obrigada. minutos. Quando faltar 2, eu te aviso, tá bom? Pode começar. Tá bom. Tá aparecendo certinho a tela? Apareceu sim, viu? Pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigada. Bom dia, gente. Eu sou a Beatriz e eu vou apresentar o trabalho Análise da Argumentação a partir de atividades sobre infecções sexualmente transmissíveis aplicada a alunos de primeiro ano do ensino médio. Como já foi mencionado, o trabalho também foi realizado pelo Fábio Nobile e pelo Nathan Felisberto. Bom, nosso objetivo era realizar uma análise argumentativa a partir de atividade aplicada com alunos do primeiro ano de ensino médio. Isso se deu uma escola estadual aqui do município de Ribeirão Preto. E ao longo de toda a nossa intervenção e também para a atividade que nós realizamos, nossa fundamentação teórica foi o ensino de ciências por investigação e alfabetização científica. No caso, essa temática das ISTs foi considerada uma motivação para a gente, porque nós sabemos que no ambiente familiar, por vezes, ou até na maioria das vezes, não tem uma discussão sobre a educação sexual, e também a gente percebe que uma parcela dos responsáveis, por esse motivo, acaba que a escola trate dessa temática. Só que, por outro lado, também tem aquela parcela dos responsáveis que veem isso como polêmica, então tem certa aversão quanto ao tema e não gostariam que ocorresse essas discussões. Quanto à metodologia, nossa intervenção ela se deu em 2 momentos, e no primeiro momento nós tivemos como objetivo reforçar nosso vínculo e o canal de comunicação com os alunos, porque nós não éramos os professores deles, a gente estava ali para executar essa atividade. Então, a gente pretendia que eles tivessem maior conforto na nossa presença ali. E o segundo momento foi da análise argumentativa em si. No caso, nós criamos essa atividade, que também está embasada no ensino investigativo INACE, e, basicamente, antes dela, nós explicamos como seria a replicação do HIV ou de qualquer outro retrovírus, né, usando o HIV como exemplo. E, a partir disso, nós fizemos uma questão em que os alunos eram colocados na posição de um cientista que deveria escolher entre 3 medicamentos qual seria o mais eficiente para o combate, para o tratamento da AIDS. E, no caso, eles também deveriam justificar sua resposta e dizer por que as outras 2 opções não seriam boas.
Então, essa é a atividade que nós fizemos e por não termos abordado o tratamento em si, da AIDS ou de qualquer outra infecção por retrovírus, eles acabaram tendo que discutir entre si. E outro ponto foi que nossa análise estrutural se baseou no argumento de Tume, que consiste estruturalmente de um dado, uma justificativa, uma refutação. Bom, no entanto, só o argumento de Tume ele não satisfazia as nossas necessidades em termos analíticos. Então, o que nós fizemos para ter uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa foi nos basear em adaptações realizadas em trabalhos anteriores, que eu cito aqui, e a partir disso eu também trago 2 exemplos de transcrições das respostas dos alunos, sendo que essa da esquerda ela é muito mais completa do que a da direita, já que ela apresenta 4 componentes estruturais do argumento de Tume e também ela é de maior qualidade. Essa foi a tabela que eu disse para vocês, que nós fizemos com base nos critérios, e aqui nós temos os 5 critérios criados, sendo que 4 deles contemplam os componentes estruturais do argumento de Tume. E também adicionamos uma utilização de termos científicos, já considerando a alfabetização científica, essa apropriação da linguagem científica e de termos mais específicos é importante que aconteça por parte dos alunos. Então, basicamente, também cada um desses critérios tinha determinada pontuação. Dessa forma, se os alunos apresentassem um argumento mais completo e também mais complexo, eles fariam mais pontos do que se fosse um argumento que não fosse tão robusto, por exemplo. Quanto aos nossos resultados, eu trago alguns pontos para vocês. Aqui nós podemos, primeiramente, 48 respostas elegíveis para a nossa análise. E, no caso, nós optamos por desconsiderar tanto cópias quanto respondiam ao exercício, que foi o que aconteceu em 1 ou 2 vezes. E, bom, aqui a gente pode observar na utilização todos os alunos fizeram uso dos dados que nós fornecemos para eles. Mas também é importante pontuar que alguns, em suas respostas, indicavam qual seria o medicamento correto, de modo que não tinha mais nenhuma outra característica estrutural argumentativa ali. Mas 2 dados bem legais, assim, é que tanto na utilização de termos científicos quanto na conclusão, nós tivemos uma porcentagem de uso muito alto. Então, os termos científicos, 94% dos alunos fizeram uso de ao menos um termo científico. E isso foi bem legal para a gente, de observar que eles se apropriaram de uma linguagem relacionada às ISTs. E a conclusão também, quase 90% deles colocaram este complemento na resposta deles. A justificativa e a refutação, a gente percebeu que são os componentes do argumento que apresentam maior dificuldade para que eles fizessem o uso. Então, por exemplo, a gente observa que as duas maiores pontuações foram no critério da justificativa e também da refutação. E se comparar isso com o que seria o nível 2, que seria o mais complexo, tem uma diferença bem significativa aí. Ainda mais se a gente considerar a refutação, já que ela não se fazia presente na resposta de 21% dos alunos. Quanto às nossas considerações finais, nossos dados indicaram essa dificuldade na elaboração de uma resposta argumentativa que fosse tanto completa quanto complexa também. E, a partir disso, nós levantamos 2 hipóteses, sendo que a primeira delas é de que essa temática das ISTs
e, na verdade, da educação sexual em si, ela não é trabalhada de um modo aberto nem efetivo, seja no ambiente familiar ou no escolar. Então, isso poderia indicar uma maior dificuldade dos alunos em argumentar nessas temáticas. Beatriz, E essa 2 segunda minutos. hipótese... Tá bom, obrigada. E essa segunda hipótese é de que a argumentação em si, que não seria trabalhada de modo efetivo dentro da sala de aula, e justificaria, então, também a dificuldade de parte deles em estruturar uma resposta argumentativa. Aqui a gente também gostaria de deixar claro que a alfabetização científica, em conjunto com o estudo investigativo, são abordagens didáticas que podem, sim, melhorar as competências argumentativas dos alunos. Então, além disso, também seria necessário que essa temática de temas considerados polêmicos e assim que acabam sendo negligenciados, como é o caso da educação escolar e também outras que acabam girando em torno dela, é importante de acontecer. E é importante que ela aconteça de uma forma democrática, aberta, e também que ela valorize a diversidade, já que só dessa forma a gente atinge a formação de cidadãos críticos. E nós também pontuamos que são necessários novos estudos para elucidar melhor quais as dificuldades dos alunos quanto à argumentação. Essas foram nossas referências e muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço a apresentação desse trabalho belo também, envolvendo essa temática que é tão importante de ser discutida em sala de aula, né? Que é um direito dos estudantes ouvirem esse tipo de temática e terem a oportunidade de discutir. Os 2 primeiros trabalhos foram bem assim nesse ponto central aí. Queria agradecer muito também a você, viu, Beatriz, pela apresentação. E agora eu queria muito chamar o terceiro trabalho. O terceiro trabalho da Marta Maciel e da Bianca Ortiz. Eu acho que quem deve apresentar deve ser a Marta, não é, Marta, ou não? Sim, bom dia a todos, né? Bom dia, A Bianca Ortiz, ela é minha orientadora, né? Ela está incumbida na missão, está trabalhando com a Covid, então ela não pôde estar presente, então eu farei a apresentação do trabalho. Gostaria de pedir desculpa a todos, mas eu estou no celular e não estou conseguindo compartilhar a tela. Então, eu vou fazer em forma de diálogo a apresentação, tá bom? Perfeito. Então, o tema do meu trabalho é por que os meninos não sentem cólicas? Uma atividade investigativa como abordagem de ensino de ciências desenvolvidas com alunos do 5º ano. Né? Eu me chamo Marta Maciel de Almeida, a minha orientadora, né, que participou da elaboração desse trabalho comigo, foi a professora doutora Bianca Ortiz, e esse trabalho surgiu, né, como pergunta de um aluno. Eu dou aula para o 5º ano de ciências e também dou aula para o fundamental e o ensino médio. E aí uma colega de sala de aula estava faltando com frequência. E aí as colegas disseram, né, em voz alta, que ela estava com cólica, por isso que ela não estava indo para a escola. E um colega perguntou por que as meninas sentiam cólica e os meninos não, tá? O 5º ano teve, assim como todos os outros segmentos do ensino fundamental e médio, passou por uma reforma, a BNCC, e a BNCC tirou o conteúdo de reprodução ou qualquer coisa voltado para a reprodução do 5º ano. E aí eu me vi, né, caramba, como que eu vou responder isso com uma linguagem tranquila para uma criança, para uma turma, né, de 5º ano? E aí surgiu a necessidade de trabalho. E aí como que eu fiz esse trabalho? Eu separei esse trabalho de acordo com o referencial teórico do Delikoizov, que distribui 3 momentos, né, pedagógicos. E aí o primeiro momento da problematização inicial, depois a organização do conhecimento e a aplicação de todo esse conhecimento. Então, esse trabalho teve 3 etapas, tá?
A primeira etapa, como eu já havia dito, a problematização inicial, eu queria saber o que os meus alunos já sabiam sobre a adolescência, né? Por que os meninos sentem cólica, por que não sentem, por que as meninas sentem, enfim, a adolescência. E aí, a gente fez uma roda de conversa, eles começaram a falar, né, que na adolescência as meninas ficam mais chatas, que os meninos ficam com a voz mais grossas, enfim, características perceptíveis a eles, né? Também fizeram comparação com os alunos mais velhos, porque nessa escola também tinha do Fundamental 2 até o ensino médio, e aí eles começaram a falar. E aí eu dividi esses alunos em grupo, entreguei uma folha de papel pardo, 2 folhas de papel pardo, na verdade, e pedi para que eles desenhassem um menino e um homem, uma menina e uma mulher, e elencassem, né, as diferenças. Pedi para eles detalharem bastante as diferenças, e se eles não conseguissem detalhar no desenho, que eles poderiam escrever. E aí eles fizeram e tal, e aí a gente conversou, né? Eu mostrei os desenhos e fui elencando as diferenças. E, para minha surpresa, todos assim da turma, eles relacionaram os termos, os órgãos sexuais, daquela forma bem primitiva que os pais relacionam em casa. Então, eles falaram, a menina tem periquita, o menino tem pintinho. Então, assim, uma linguagem nada científica. Tudo bem que ainda eram crianças de 5º ano, porém, né, era preciso ensiná-los a linguagem correta. E ainda assim, falaram, né, nessa linguagem popular com muita vergonha. E aí, eu elenquei essas palavras que eles escreveram, né, nos trabalhos, escrevi no quadro e comecei, né, a questioná-los o porquê daquelas palavras. E aí um monte respondeu que era o pai e a mãe que falavam assim, porque da outra forma era feia, por isso, por aquilo outro. E aí eu coloquei os nomes corretos, né? Foi aquele, nossa, porque eles ainda eram muito novos. Mas aí, através desses nomes, né, eu consegui perceber ali que eles detalharam bastante as diferenças físicas entre tanto menino e menina, quanto menino e homem, né, adulto. E a partir desses conhecimentos prévios que eles já haviam sobre as diferenças, né? O menino não tem pelo, o homem tem gogó, o menino não tem. A mulher, né, tem cintura mais fina, tem bumbum grande, né, assim como eles disseram. E aí eu desenvolvi uma aula expositiva, dialogada, né, para organizar todo esse conhecimento que eles tinham. Com o auxílio do PowerPoint, eu fui ilustrando mais esses desenhos, mostrando as diferenças físicas, falando para eles as diferenças que ocorrem, até porque nessa turma de 5º ano tinha 18 meninas, e das 18 meninas, apenas 3 já haviam menstruado. Então, muitas ainda não sabiam, e assim, foi uma surpresa para mim, porque era um colégio particular e muitos dos pais não conversavam com esses alunos a respeito de menstruação. Então, assim, as meninas nesse período de transição e os meninos também, e muitos pais não conversavam em relação a isso. Então, a gente conversou bastante, né? Aí, após a minha explicação, eu abri uma roda de conversa, na qual os alunos elaboraram uma série de hipóteses que respondiam à problematização inicial de que era por que os meninos não sentiam cólica. E aí eu destaquei 3 alunos aqui que falavam o seguinte: o homem não tem útero, não menstrua e nem sente cólica. O aluno 3 respondeu assim: quando está perto da menstruação, o útero começa a se repuxar. Por isso, a cólica acontece. E o último aluno respondeu assim: a menstruação das meninas fazem elas terem cólicas menstruais. Então, através dessas
frases, né, que os alunos disseram na roda de conversa, notou-se que eles adquiriram autonomia ao associarem as cólicas ao órgão sexual feminino. E também que esse órgão contrai, gerando as cólicas. E os meninos não sentem cólica porque eles não menstruavam. Na aula seguinte, né, após esse momento de organização do conhecimento, eles tiveram uma palestra com uma psicóloga, né? E a psicóloga foi justamente falar sobre sexualidade de uma forma geral, uma linguagem bem apropriada para alunos do 5º ano. A palestra foi bem descontraída, os alunos se sentiram bastante à vontade, bem diferente no primeiro momento, que eles ainda, né, do desenho, que eles ainda estavam com vergonha, usando termos que eram mais populares, né? Eles se sentiram mais à vontade com a psicóloga durante a palestra, então eles fizeram várias perguntas, conseguiram também assimilar, né, fatos que eles já tinham observado das turmas anteriores mais velhas. E a psicóloga tirou as dúvidas, né? Conversou com eles a respeito de todas as transformações que ocorrem na adolescência. E aí, para culminar, né, toda essa exposição de conteúdo, foi organizado um terceiro momento, que era a aplicação do conhecimento. Para mobilizar... Ok. A fim de mobilizar todo o conteúdo que foi estudado. Eu dividi esses alunos em 4 grupos e os 4 grupos teriam que elaborar uma forma de mostrar para os colegas que eles entenderam o trabalho. Então, um grupo elaborou um joguinho de quebra-cabeça mostrando, ilustrado, né? Eles desenharam bonitinho por que os meninos sentiam cólicas. O outro grupo fez uma paródia. 2 grupos, na verdade, fizeram uma paródia, e na paródia eu pude perceber que eles não utilizaram mais aquela linguagem popular que eles vieram de casa, e sim já utilizaram os nomes científicos. E o terceiro grupo fez uma esquetezinha, né, sobre as mudanças que ocorrem na adolescência. Então, nas considerações finais, né, nesse trabalho foi observado que se faz necessário que os educadores estimulem os educandos a observarem situações que fazem parte do seu dia a dia, e também, através de desenvolver atividades que desenvolvam a necessidade de instigar o desenvolvimento cognitivo das crianças das séries iniciais, ressaltando a importância do diálogo dos pais em casa, né, e o complemento da escola, a fim de orientar os alunos em prol das questões sexuais. E também é de extrema importância atentar-se para a pronúncia dos nomes científicos, que para essas crianças ainda é um grande tabu. Marta, queria agradecer muito sua apresentação. Você tirou a minha primeira dúvida na sua primeira fala, o porquê do título do trabalho, que eu achei muito curioso o título. E aí, quando eu li, eu falei assim, nossa, a primeira coisa que eu tenho vontade de perguntar é se você já respondeu minha dúvida, o trabalho belíssimo. Mais uma vez, muito obrigado. E agradecer a sua contribuição para essa roda. Eu agora preciso chamar o próximo trabalho, que é um trabalho também de coautoria da Ana Maria, Bruno, Fabiola, Jaqueline e João Paulo. Pelo visto, eu já até vi alguém já ligando a câmera, que é a Ana Maria, não é isso, Ana? Pode ficar à vontade, viu? Está pronta para apresentar? Sim, tô sim. Deixa eu te perguntar, só colocar aqui para apresentar, né? Isso. Você está conseguindo ver o share screen ou compartilhar tela? Ou está em inglês ou está em português? Ok. Aí, ó, vamos ver se vai aparecer sua tela aqui. Aí, quando aparecer, eu conto os 10 minutos e aí a gente inicia a sua apresentação. Faltando 2, eu te aviso. Ok. Tá aparecendo? Ainda não. Ainda não? Não, tá aparecendo foto. Deixa eu ver se... de perfil. Ok, peraí, um minuto. Qualquer coisa a gente vai só na Agora voz apareceu, mesmo. sim.
Agora apareceu. Isso, está a tela do seu celular. Isso. Tá aí, ó, apareceu. Pode começar, a hora que você quiser. Então, beleza, vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Maria. Eu sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, aqui da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. E hoje estou aqui para apresentar para vocês o trabalho do grupo PET Educação, que vem sendo realizado nas escolas públicas, nas imediações da cidade de Florestal. Nosso trabalho, que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, está intitulado como O Ensino por Investigação em Ciências, uma abordagem interdisciplinar do grupo PET Educação com alunos do 6º ano do ensino fundamental. Então, esse trabalho ele foi realizado, a gente realizou esse trabalho em uma escola local, aqui próximo a Florestal, na cidade de Boa Vista. É uma escola pública, esse é um dos nossos pré-requisitos, né? A gente vem realizando esse trabalho do Clubinho de Ciências em escolas públicas aqui da Redondeza, da região. E o tema que a gente problematizou, que a gente levou para essa escola foi azia no estômago. Mas antes de chegar nesse processo, né, eu vou falar para vocês como que a gente chegou nesse trabalho. Esse trabalho, ele vem sendo realizado através do Clubinho de Ciências, que é uma iniciativa do Grupo PET, como eu já disse para vocês, nas escolas públicas, que a gente vem realizando. E aí a gente primeiro selecionou uma escola, né? A gente selecionou uma escola para realizar esse trabalho, e aí teve todo o contato inicial com a escola, com a direção, com os pedagogos, para ver como que seria a nossa atuação. E aí a gente começou o projeto, né? O nosso grupo, ele é formado, o grupo PET Educação aqui de Florestal, ele é formado por estudantes de licenciatura, então ele é um grupo interdisciplinar. Ele é composto por estudantes da biologia, da química, da matemática e da educação física. Então a gente consegue trabalhar todas essas áreas, né? Então, a nossa ideia foi uma aula de caráter investigativo e abordagem interdisciplinar ministrada por alguns estudantes dos cursos de licenciatura, química e biologia, com o público-alvo, os alunos do 6º ano do ensino fundamental na escola estadual localizada no município de Juatuba, próximo a Florestal. Vou colocar todas de uma vez aqui. Bom, na nossa metodologia, inicialmente, então, a gente discutiu no grupo, né, nas nossas reuniões administrativas, como seria, e aí, no segundo momento, a gente levou para a escola, né, para os pedagogos, para a direção da escola, a ideia do projeto, do Clubinho de Ciências. E aí, a gente definiu que a gente aplicaria o Clubinho de Ciências, como é ciências, né, para a turminha do 6º ao 9º ano. Então, nesse primeiro momento, a gente fez uma experiência em stand, no primeiro contato nosso com a escola, e nessa experiência em stand, a gente levou diversas práticas para eles, né? Então, eles tiveram contato ali com a ciência, com práticas de química, práticas de física, práticas de matemática, para que eles conhecessem o projeto de cara. E aí, no segundo momento, a gente propôs uma atividade investigativa. E nessa atividade investigativa, a gente teve o apoio de alguns professores dos nossos cursos. Esses professores, eles nos ajudaram, por exemplo, na física e na matemática, que a gente não tem nenhum petiano, né, nenhum estudante desses cursos. Então, esses professores, eles nos ajudaram nessas disciplinas que a gente não tem um representante. E aí a gente fez, então, essa prática, essa atividade investigativa sobre o processo digestivo, interligando, né, ligando com a experiência química. E aí, nos resultados, né, na verdade, vou contar um pouquinho para vocês como que foi esse processo, né? Então, os estudantes, a gente confeccionou um plano de estudo, e nesse plano de estudo tinha tudo direitinho como seria o processo. A gente foi para a sala de aula com os estudantes, e foi uma turminha de 6º ano, né? Então, a galerinha ali da 5ª série, eles tinham acabado de voltar do recreio, então estavam bem agitados no primeiro momento, mas a gente separou eles em grupos e grupinhos com 6 pessoas. Em cada grupo tinha um petiano que ele ficava ali monitorando e ajudando, né, os estudantes. Então, a gente iniciou a atividade falando um pouco sobre o processo digestivo. Então, a gente trouxe esses estudantes para refletir, né? Como que acontece o processo digestivo? Você costuma ter azia? Como que é a azia, má digestão?
E aí a gente trouxe um pouquinho disso para eles, e foi bem interessante, porque eles começaram a refletir sobre as experiências deles, né? Então, foi bem legal esse processo inicial. E aí, a partir dessa primeira parte, depois dessa primeira parte, a gente distribuiu materiais para eles, como Becker, Erlenmeyer, espátula, bicarbonato de sódio e outros. E aí a gente fez a experiência do bicarbonato entrando em contato com o vinagre, a gente colocou um balão, né, para eles no topo do becker, né? Então, a ideia é que, ao entrar em contato do bicarbonato com o vinagre, esse balão ele enchesse. E assim, o estudante ele conseguisse, o nosso objetivo, né, era que ele conseguisse entender esse processo e associar com o processo digestivo. E foi o que a gente observou. Eles conseguiram observar e entender o que é um gás, né, da forma que seria possível, né, pensando no 6º ano, que eles ainda não tiveram essas disciplinas, né, de química. Então, eles conseguiram associar esse conteúdo. E aí, a gente percebeu desde o primeiro momento, né, desde os estandes, o entusiasmo e curiosidade por parte dos estudantes sobre os experimentos. Então, a gente percebeu durante todo o processo, eles muito entusiasmados, muito animados com a experiência. A gente também observou a troca de saberes, né, entre o grupo e os estudantes, né? Então, a todo momento, a gente estava ali conversando com eles, e foi uma aula muito dialogada e compartilhando experiências mesmo, e a conexão com os conhecimentos prévios, né? Então, eles ligaram o que acontecia na rotina deles, o que eles tinham de vivência com o processo que eles estavam aprendendo ali agora. E ainda a proximidade com o ambiente científico, né? Então, a partir dos beckers, das outras vidrarias e dos outros materiais, eles tiveram esse contato com o ambiente universitário e a ciência, né? E aí, como considerações finais, a gente traz a importância da popularização da ciência, que a gente sabe que a ciência ainda precisa ser muito difundida, né, e levada mesmo para a população, muito além da divulgação, popularizar mesmo a ciência para que ela chegue a todo mundo. A gente também considerou o incentivo à participação, né? Então, a gente viu como metodologias ativas, no nosso caso, o ensino por investigação, ele pode nos ajudar a trazer essa participação dos estudantes, que era um dos objetivos nossos, né? Um dos nossos objetivos era que esse estudante ele saísse da posição de passividade e participasse mais, se tornasse mais ativo nesse processo de construção do conhecimento. E, além disso, a conexão da universidade com a comunidade escolar, né? Então, a gente considera que essa conexão do ambiente universitário com a comunidade escolar é fundamental. Nós, como universidade, nós podemos ajudar muito as escolas através de metodologias, através de apoios, de materiais. Então, e a troca também, né? Para nós, licenciandos, ter esse contato com a escola é muito importante. E, além disso, a atuação do grupo na tríade ensino, pesquisa e extensão, né, que é uma das vertentes do grupo PET. O grupo PET, ele busca atuar na tríade ensino, pesquisa e extensão, e a partir dessa atividade a gente conseguiu englobar todas essas vertentes. É isso. Muito obrigada. As nossas referências. Te agradecer, viu, Ana Maria, pela apresentação. Mais um trabalho que vem a contribuir muito e com essa pegada muito de realmente atender o entorno da universidade, as escolas que talvez nunca vão ter, talvez, essa oportunidade por falta de material, por falta de espaço, que a gente sabe que é muito difícil isso no Brasil ainda. A gente tem muitas escolas que não têm água potável, a gente não tem materiais suficientes, e aí esse trabalho vai e entra em contato, né, e traz para o aluno esse material que assim, é fantástico, né? Você consegue, na sua explicação, ver a carinha deles, todos empolgados com essa nova oportunidade. Muito obrigado, viu? Bom, eu queria agora passar para o próximo trabalho, que é o trabalho Chá das 5. É de coautoria da Mona Lisa, Rodrigo e o Ricardo. Queria saber dos três, se vai apresentar os três, como é que vai ser? Vai ser só você, Mona Lisa? Eu vou falar, eles estão aí, se eles quiserem dar palpite depois, fica à vontade. É só para a gente não comer muito tempo, né? Não, fica tranquila, tá tudo dentro do cronograma. Vocês vão ter 10 minutos, quando faltar 2 eu te aviso
para você encerrar sua apresentação aí com 2 minutos aí de prazo, tá bom? Tá bom, ó. Já Podemos coloquei, começar, acho que então? Tá aparecendo para todo mundo. Tá, tá tudo aí aparecendo. certo? Tá, então tá ótimo. Bom, então, deixa eu ocultar isso aqui para não ficar aparecendo para mim aqui um negócio. Tá. Esse é o nosso trabalho. Eu até achei que o tema estava meio assim, perto dos outros, mas enfim, acho que vocês vão entender a proposta do trabalho. O nosso trabalho, ele vai buscar apresentar um curso... Opa, não está passando o slide. Deixa eu ver por que não está passando. O objetivo dele é apresentar uma das atividades que foram desenvolvidas no curso do LABIC. O LABIC é um laboratório investigativo de ciências que a gente tem na escola, e esse laboratório ele surgiu por conta de uma mudança curricular que a escola vinha passando. Então, por conta de alguns ajustes na carga horária, número de aulas, novas disciplinas, resolveu-se criar um espaço multidisciplinar, né, que até inicialmente chamaram de Plurilab, que juntasse as 3 disciplinas, Física, Química e Biologia, mas que isso ia ser um curso ministrado pelos 3 professores simultaneamente. Então, a criação desse curso ele começou em 2017, com um processo de pesquisa, né, dos professores da coordenação, buscando referências que ajudassem a estruturar melhor esse curso. E aí foi durante esse processo que começou surgiu, né, a ideia de direcionar o curso para uma abordagem mais investigativa. E o que a gente percebeu das muitas referências que a gente lia é que a maioria das propostas eram para nível de fundamental, e esse curso seria desenvolvido no ensino médio. E a gente já tinha até algumas ideias para esse espaço. A gente queria que fosse um espaço que os alunos pudessem explorar medidas experimentais, verificar a validade dessas medidas, perceber precisão de instrumentos, a importância de ter um conjunto de dados, saber se expressar usando a linguagem das ciências. E aí, então, por conta de tudo isso que a gente vinha querendo, o curso só foi realmente acontecer em 2019. Então, esse é hoje um curso obrigatório, faz parte do núcleo comum, ele conta com uma aula semanal de 75 minutos e é proposto para os alunos do primeiro ano do ensino médio, né? A metodologia que a gente usa nas atividades, ela segue basicamente essa definição da Lúcia. Aqui eu acho que resume bem. A gente sempre tenta começar as nossas propostas com um problema, e aí a partir desse problema os alunos levantam questionamentos, propõem a realização de testes para responder esses questionamentos, elaboram explicações baseadas nesses testes, e depois eles divulgam os resultados deles. Esse curso ele tem uma estrutura de 3 módulos, e esses 3 módulos, muito por conta de tudo aquilo que a gente queria que tivesse, né, no curso. Então, pensando que são alunos que estão chegando no ensino médio, nosso primeiro módulo a gente chamou de instrumentalização, onde o objetivo é permitir que os alunos se familiarizem com equipamentos de laboratório, por exemplo, vidrarias, microscópios, saibam fazer um bom gráfico, um bom esquema. E aí, no segundo módulo, eles têm atividades mais focadas nas disciplinas. Então, para resolver o problema, é necessário muitas vezes levar em consideração alguns aspectos mais conceituais. E, por fim, o último módulo, que são os projetos, são abertos, e aí é proposto um grande tema de investigação, e aí cada grupo desenvolve essa investigação coletivamente. Essa atividade que eu vou contar aqui, ela é a primeira atividade do curso, né? Então, os alunos chegam no primeiro dia de aula e eles recebem as regras do laboratório, e aí a gente faz a proposta desse problema. Então, é uma atividade exploratória, por isso que eu coloquei um convite à investigação. E a atividade, ela busca provocar os alunos, colocar eles a pensar, testar maneiras de resolver esse problema. O problema tem toda uma historinha que eu não coloquei aqui, mas a ideia geral é que eles precisam preparar um chá, uma certa quantidade de chá, no caso 60 litros, mas é porque tem uma quantidade de pessoas lá que vai tomar um chá, enfim, mas eles vão ter que preparar esse chá usando equipamentos típicos de laboratório. Aí, no caso Becker, eles vão ter disponíveis, né, para preparar Becker, Limmayer de 5 litros, outros equipamentos, bico de Bunsen, enfim. E daí tem o detalhe que esse chá precisa ser servido às 5 horas da tarde, por isso que é o chá das 5. E aí, em primeiro lugar, os alunos estranham a proposta, eles acham que é só uma questão de matemática, porque eles calculam, eles imaginam quanto tempo vai demorar, fazem o cálculo lá de um volume, enfim, eles acham que é uma coisa bem simplesinha. E aí, nesse ponto, a possibilidade de ter 3 professores sempre em sala
ajuda bastante, porque a gente vai passando pelos grupos e questionando, tentando fazer mais perguntas. Por exemplo, você sabe quanto tempo demora para a água esquentar? E aí eles falam, não, nossa, não sei, né? Quanto tempo será que demora? Eu falo, será que a gente consegue testar isso? E aí eles começam a levantar perguntas baseadas mais em fatores relevantes para resolver o problema. E aí, uma vez que eles fizeram essas perguntas, a gente pede que eles pensem em testes que eles poderiam fazer para responder essas perguntas. E aí, nesse momento, a gente fornece uma lista de materiais disponíveis no laboratório e para realizar esses testes. E aí eles percebem que muitos dos materiais que são fornecidos não são necessariamente os materiais que ele vai ter, que ele pode usar para fazer o chá. Por exemplo, a gente fala que para preparar ele precisa de um becker de 5 litros. Não tem esse material para ele fazer os testes. Então, isso já gera novos questionamentos para adaptar os testes dele para resolver o problema. E aí, então, vendo esses materiais, a gente pede que eles definam um protocolo experimental para a realização dos testes. E aí, na aula seguinte, eles vão para o laboratório e aí a gente fornece essa mesa de equipamentos, materiais para eles. E aí eles já estranham, porque eles estão acostumados a receber um kitzinho com os materiaizinhos deles para fazer as coisas. E aí não, ele que vai montar o kit dele com o que ele precisa. E aí também outro estranhamento é que ele não tem o roteiro do que é para fazer, né? O que eu tenho que fazer primeiro? Não, ele que definiu lá na aula anterior qual seria o protocolo experimental dele. E à medida que eles vão fazendo os testes, novos questionamentos vão aparecendo e eles vão reformulando as propostas de resolução. Para ter uma ideia do que eles investigam, aqui a gente montou um resumo das perguntas que surgem tanto no primeiro dia de aula, quanto na sequência de realização dos testes. E ao lado aqui tem os testes, que são o que eles propõem para resolver. Em geral, a primeira pergunta é essa do quanto tempo demora para esquentar. E aí eles tinham inicialmente aquela ideia de fazer uma regra de 3. Vou esquentar 300 ml, depois eu vou ver para 60 litros quanto que isso vai demorar. E aí a gente começa a perguntar, né? Mas será que é proporcional esse aquecimento? Será que você não precisa testar melhor isso? E aí eles vão propondo novas perguntas, que são essas aí, depois a gente pode voltar, só para não correr o tempo, né? Bom, o trabalho, ele desenvolvido pelos alunos, é apresentado na forma de um relatório, e aqui a maioria dos alunos fica frustrado, porque muitos não conseguem resolver, eles falam, não sei que horas eu tenho que começar a preparar o chá, né? E aí a gente incentiva muito a questão da crítica, né? Porque não ter um resultado pode ser uma resposta também. Eles precisam relatar o que precisaria ser feito, o que faltou, que variável talvez ele não levou em conta, que poderia ter sido levada para responder o problema, né? E aí eles fazem esse relatório, e aí numa outra aula a gente troca esses relatórios com outros grupos, né? Então, ele vai ler esse relatório do outro grupo a partir de um roteiro de leitura que a gente propõe. E aí, nesse roteiro, a gente pede que eles identifiquem quais foram os questionamentos do grupo, pede que eles vejam que testes foram feitos para tentar responder esses questionamentos, se eles entenderam o que foi feito pelo outro grupo. Então, a ideia aqui também é mostrar como que a escrita desse relatório deve ser clara o suficiente para ser compreendida por alguém que está lendo. Depois dessa leitura, a gente, né, coloca a sala em roda e faz um debate dessas percepções deles. Então, os grupos comentam que entenderam ou não do relatório lido, eles apontam os testes que às vezes eles nem tinham pensado e o outro grupo fez. E aí, a partir do comentário do grupo, eles também percebem que não tinha uma resposta, né? Eu não sei, a gente não sabia quanto que era o horário que tinha que começar a preparar o chá, e aí eles veem a importância dessa crítica. Enfim, essa dinâmica que fecha... 2 minutos para acabar, viu? Estou terminando, obrigada, Daniel. Enfim, essa dinâmica, ela fecha o objetivo dessa primeira atividade e acaba dando uma ideia do como vai ser o curso, né? E aí, enfim, essa primeira atividade e aí as demais tentam seguir um pouco essa dinâmica. Bom, é isso, essas são algumas das nossas referências que a gente lê lá no começo de construção do curso e outras coisas mais. Obrigada, gente. Monalisa, muito obrigado pela explicação, um trabalho muito bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida e eu acho que ela é prática de responder. No título do trabalho de vocês falam o nome da escola, mas eu queria saber de onde é a escola. De que cidade Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. São Paulo, capital. Okay. São Paulo, capital. Isso, desculpa, a gente não fala, né? Desculpa, né? Mas é não, São agradeço. Paulo, capital. E você é professora de quê? De física. Eu sou professora de física, e aí os outros dois, um é da química e o outro é da biologia. Ok, obrigado.
Bom, pessoal, agora eu preciso passar para o último grupo para a gente poder, depois da apresentação final, a gente abrir para as perguntas. Porque eu, pelo menos, estou com bastante perguntas para serem feitas para todos os grupos. Então, nós vamos ter pouco tempo. Então, vamos para a última apresentação, que é o Caça-Tesouro Espacial, de coautoria da Yasmin e do Arthur. A Yasmin e o Arthur estão me ouvindo? Sim. Estamos aqui. Oi, Yasmin, tudo bem? Seja bem-vinda. É você que vai apresentar? O Arthur está aí também no grupo? Como é que está? Isso, Ótimo. Vamos apresentar nós dois. Então, fiquem à vontade, 10 minutos. Quando faltar 2 para acabar, eu te aviso, tá bom? Tá ok. Vou compartilhar a tela aqui. Combinado. Prontinho. Pode ir. Então, vamos lá. Bom dia. Peraí. Você em algum... Opa. Aí. Beleza, vamos lá. Bom dia. Em algum momento você já foi uma criança que ficou emburrada por ter tido uma aula de ciências bem chata, ou atualmente é um professor que já passou por algum perrengue para que seus alunos se engajem nas aulas? Bom, embarque conosco nas naves Andrômeda e Odisseia para uma incrível caça-tesouro espacial. O grupo é composto por Yasmin Slane, Tamires Assunção e eu, Arthur Primo, sendo que eu, Arthur e a Yasmin vamos apresentar o trabalho para vocês hoje. O nosso projeto ele foi desenvolvido dentro do PIBID, que a gente participava do PIBID na escola, e aí a gente percebeu um desafio muito grande no ensino de processos e concepções que eram complexas e abstratas para os alunos do ensino fundamental entenderem. No caso, eram alunos do 6º ano do ensino fundamental. Porque, no caso, era assunto sobre astronomia, e eles tinham uma dificuldade de fazer associação desse conteúdo com o cotidiano, que não levava a um resultado satisfatório na transcrição do conteúdo. Então, como a gente sabe, as atividades práticas que têm essa conduta investigativa, elas são mais eficazes e levam a resultados mais satisfatórios, uma vez que o aluno ele se coloca ali como co-participante na construção desse conhecimento. E aí, em comparação às atividades que buscam somente ilustrar esse conteúdo, elas ficam engessadas nesse ensino tradicional e o aluno não se sente participante daquele processo e ele não consegue assimilar de uma forma tão positiva. Então, por isso a gente desenvolveu esse projeto, que é o Caça-Tesouro Espacial, que ele tem o objetivo de ser uma atividade multidisciplinar que envolvia conteúdos da astronomia, que é uma sub-área da física, e de localização e orientação, que são conteúdos advindos da geografia. E, além disso, a gente tinha um objetivo de fazer uma atividade que fosse fora desse ambiente de sala de aula, porque a gente acredita que quando o aluno ele toma parte nesse espaço, né, ele entende qual é a importância e isso desenvolve o pensamento crítico, ajuda no trabalho em grupo e a inteligência emocional. Então, a gente tinha como objetivo principal nesse trabalho aprimorar e ampliar os conteúdos que já tinham sido apresentados em sala de aula pelo professor, através de uma dinâmica lúdica e interativa entre os alunos. E os objetivos específicos eram trabalhar os conteúdos da astronomia, promover conceitos e noções básicas de localização geográfica e promover o contato do aluno com esse ambiente, essa classe. Bom, então, utilizando o Google Maps e as nossas próprias observações, a gente mapeou a escola e representamos os pontos estratégicos no mapa como se fossem os planetas. E nesses locais a gente acabou escondendo as perguntas. Arthur, seu som sumiu. O Arthur, ele saiu? Ele está ainda? Não sei, parece que caiu a conexão dele. Vocês ainda estão me vendo? Sim. Te ouvindo, sim. Tá, beleza. É porque caiu, desculpa. Bom, então a gente utilizou o Google Maps, as nossas observações, para a gente fazer o mapa da escola. E a gente utilizou pontos estratégicos representando os planetas. E nesses locais eram escondidas perguntas relacionadas
ao tema que foi abordado em sala de aula de astronomia. Então, para orientar os alunos nessa jornada, a gente desenhou rosas dos ventos, são essas aí que estão na imagem, com a orientação de uma bússola e com o nascer do pôr do sol. E é muito legal, vocês vão aprender isso aqui agora. Podem fazer na casa de vocês agora mesmo. Vocês vão pegar a sua mão direita e vão apontar ela para onde é que o sol nasce. No meu caso, é o lado de lá. E ali vai ser o leste. Aonde o sol se põe é o oeste. Então, no meu caso, é do lado de lá. A minha frente vai ser o norte e atrás de mim vai ser o sul. Pronto, vocês já sabem desenhar uma rosa dos ventos. Bom, então, os alunos fizeram isso e foi super bacana. O projeto todo aconteceu na Escola Estadual Marílio Dirceu, que fica lá em Ouro Preto. Os alunos foram protagonistas de uma incrível jornada do herói. Quem já jogou RPG manja mais ou menos como é que funciona essa história de jornada do herói. A turma foi dividida em 4 grupos e que tiveram essas suas aventuras separadas em momentos diferentes. Então, 2 equipes primeiro saíram de um ponto escolhido como se fosse a Terra e elas tinham que resgatar o cientista Edward Jerrick, aquele lá do anime Fullmetal Alchemist, e buscar a Kryptonita lá em Netuno. E os outros 2 grupos estavam perdidos em Júpiter e precisavam de encontrar matéria exótica para poder voltar para a Terra em segurança. E então, o que acontecia? Quando os alunos chegavam no planeta, eles tinham que procurar as pistas, e aí eles entregavam as pistas quando eles encontravam para a gente, e a gente lia. E aí tinham vários desafios e perguntas, então eles tinham que responder e mostrar para a gente como é que funcionava. Um dos exemplos foi que eles tiveram que demonstrar entre 3 alunos, um representando o Sol, o outro a Lua e o outro a Terra, como é que funciona um eclipse solar e como é que funciona um eclipse lunar. Então, eles ficavam andando e mostrando para a gente como é que funciona esse sistema de rotação, quem faz sombra em quem, e foi super bacana. Outro foi que os alunos precisavam de fazer meio que uma cesta. A gente pegou uma bola de basquete e um pneu, colocamos o pneu no centro da quadra, os alunos precisavam de acertar a bola no pneu, como se eles estiverem recolocando Saturno dentro do seu próprio anel. Foi super bacana, os alunos acharam o máximo. E enquanto todo esse processo acontecia, a gente lançava várias curiosidades para os alunos sobre os planetas. Como, por exemplo, você sabe identificar a diferença de uma estrela e de um planeta no céu noturno? É bem simples também. Quando você for olhar hoje, pode fazer esse teste hoje à noite. Vocês vão olhar para o céu e, geralmente, a estrela que mais brilha é... A estrela não, né? O planeta que mais brilha é a estrela d'alva, que é Vênus. Vocês vão perceber que ela não pisca. Quando não pisca, quer dizer que está refletindo a luz da sua estrela. Ou seja, ali no caso vai ser um planeta. E caso você olhe e esteja piscando, vai ser uma estrela bem de longe. Outra curiosidade bacana é que lá em Júpiter tem uma tempestade gigantesca. Eles falam que é meio que um furacão, quase do tamanho da Terra, na verdade, até um pouco maior. E outra curiosidade que os alunos endoidaram, falaram até que a NASA tinha que mandar uma missão lá para recuperar isso, é que lá em Netuno tem diamante, chove diamante devido à altíssima pressão. É isso aí. Então, após essa odisseia incrível, que também remete a gente lá da história de Homero, escrita há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, os alunos se encontravam no mesmo ponto final e eles recebiam cada grupo recebia uma caixa de bombons. Foi literalmente alegria instantânea para todos esses alunos. Então, a gente concluiu ao final desse projeto, que a gente conseguiu a efetivação dos objetivos iniciais, que eram consolidar os conteúdos que já tinham sido apresentados em sala de aula, que muitas vezes eles acabavam ficando um pouco dispersos, e esse conteúdo foi consolidado de uma forma muito mais prática e efetiva. E a gente percebeu uma coisa que a gente achou muito interessante, que foi o envolvimento de todos os alunos, até mesmo os alunos que ficavam mais inibidos em sala de aula, que não queriam participar com tanta frequência, eles estavam ali, eles queriam segurar o mapa, e eles falavam, não, eu vou na frente, eu vou olhar a Rosa dos Ventos. E aí, uma coisa que o Arthur não chegou a comentar, é que quando eles ganhavam, quando eles respondiam a pergunta, e eles acertavam a pergunta relacionada ao conteúdo da sala de aula, eles ganhavam uma pista que indicava para onde que eles tinham que ir. E aí falavam, dê tantos passos ao norte. E aí eles direcionavam ao norte, procuravam onde estava a Rosa dos Ventos no chão, olhavam para onde que era o norte, e iam todo mundo em direção à próxima pista, ao próximo ponto. Então, a gente percebeu essa proatividade dos alunos e eles conseguiram fazer uma conexão dos conteúdos que estavam sendo passados em sala com outras disciplinas. Então, a gente teve uma efetivação dessa proposta inicial, né, que a gente teve, e a gente achou que a gente conseguiu resultados bem satisfatórios. Essas foram as nossas referências e a gente agradece. Esse QR Code que está aí, vocês podem apontar a câmera do telefone e conseguem ter acesso a essa apresentação e fazer comentários. É isso.
Queria agradecer muito a Yasmin e ao Arthur pela apresentação do belo trabalho, pela contribuição que deram à roda. E eu queria começar agora com máxima urgência a gente começar as nossas perguntas. E aí fica aberto à vontade para quem quiser fazer perguntas via chat. Acho que seria bem interessante que a gente pudesse abrir o microfone para a gente se conhecer. Quem quiser ligar a câmera também fique à vontade. Não é obrigatório, obviamente, mas quem tiver mais tímido e não quiser aparecer na câmera ou com a voz, pode colocar aqui no chat a pergunta que eu faço para os autores do trabalho que estejam aqui na sala acompanhando a discussão. Se alguém tiver, pode ficar à vontade para as perguntas. Enquanto não aparece nada aqui no chat, eu tenho, na verdade, uma questão que seria para os 3 primeiros grupos que apresentaram, que foram em torno de uma temática muito importante, na minha opinião, que é, às vezes, um direito negligenciado, de certa forma, em algumas políticas públicas. Às vezes, eles não aparecem de forma explícita na sala de aula, por uma série de questões culturais, religiosas, e principalmente pela questão da faixa etária, que um dos trabalhos abordou essa questão para os alunos da 5ª série. Eu queria fazer a pergunta para os 3 primeiros grupos, e se cada um puder ir respondendo como que foi a experiência dele nisso, que é entender como que vocês lidam com essa questão de abordar esse tipo de temática com os alunos, porque tiveram algumas situações que vocês posicionaram. Teve um trabalho que apresentou o modelo anatômico do órgão sexual masculino, do sistema reprodutor masculino, perdão. E aí, eu não sei qual que é a reação dos alunos. Esse trabalho, se eu não estou enganado, era do 8º ano. Como que é lidar com esse tipo de situação dentro da sala de aula? É algo que os alunos de vocês lidam de forma muito, muito tranquila, ou realmente é mais difícil no que diz respeito à condução das atividades? Como é que é a vivência de vocês em torno disso? Eu vou responder. Você citou o meu trabalho, né, que foi com um modelo anatômico, e acho que no meu caso, no caso do meu grupo, foi muito tranquilo, para ser sincera. Como eles estavam no 8º ano, todos eles tinham já 13, 14, 15 anos, né? E tinha algumas pessoas mais velhas na sala por causa de repetência e coisas assim. Então a sala em si era que tinham pessoas mais velhas, assim, né? E óbvio, tem as piadinhas, tem as conversinhas e tal, mas foi muito tranquilo, eles reagiram de uma forma muito boa, foi muito legal conversar com eles. E eles participaram também, tipo, eles não tiveram vergonha de conversar com a gente sobre isso, sabe? Então foi muito legal e foi bem tranquilo de lidar. E como por causa da idade, assim, tipo, já tinha casais na sala, gente que tinha namoradinho, namoradinha, coisas assim. Então, foi bem tranquilo e eles realmente perguntaram, sabe? Eles não ficaram com vergonha, não foi difícil de tirar as informações que a gente queria deles, sabe? Então foi bem tranquilo. Tatiana, eu queria complementar minha pergunta, e aí talvez você também possa complementar a sua resposta. E como é na sua cidade a questão de lidar esse tipo de assunto com as famílias? As famílias lidam bem, elas têm algumas restrições? Como é que foi a vivência de vocês no trabalho? Então, como a gente trabalhou como foi um período curto, a gente ficou nem 6 meses dando aula, o projeto, a gente não teve muito contato com família e a gente também não era o professor, né? A gente estava lá como uma atividade diferente para eles, né? A gente ia uma vez por semana e etc. Mas em reuniões com a professora titular deles de ciências, a gente teve que ao longo da sequência, que a sequência tratou de outros assuntos também, né? A sequência tratou, a gente falou, teve discussões sobre gravidez na adolescência, por que eles achavam que a gravidez acontecia na adolescência, por que o índice era tão alto aqui no Brasil.
e todas essas coisas, né? E aí a gente teve que dar não uma mudada nas discussões, mas uma segurada nas discussões que a gente ia ter, porque a professora estava com medo, assim, da reação, se os pais iam lá na escola, se não ia. A gente queria falar muito mais sobre sexualidade, gênero e esse tipo de coisa, e a gente meio que, não que a gente não teve as discussões, mas foram discussões mais não tão explícitas sobre o assunto, por medo disso tudo. E foi bem na época que esse assunto, ano passado, estava em alta, assim, estava falando no jornal e esse tipo de coisa. Então, a professora que orientou a gente, ela falou, olha, vocês podem realizar as discussões, mas que sejam coisas mais leves, assim, que não seja tão explícito, porque ela realmente estava com medo da reação dos pais, mas a gente não teve nenhum problema. E é engraçado você falando disso, para complementar, que estava vendo a apresentação do trabalho da Marta, minha esposa estava passando aqui na frente do computador e ela também viu. E aí eu mostrei para ela os dados que a Marta conseguiu com a conversa introdutória com os alunos para saber do que eles queriam saber sobre a questão da sexualidade. Foi o trabalho da Marta que apresentou isso? Agora eu fiquei na dúvida. Que aí trouxe umas informações dos alunos e aí minha esposa é assistente social, ela levantou a seguinte questão: os alunos pensam em cada coisa sobre sexualidade, mas em nenhum momento apareceu a preocupação com a gravidez, que foi uma coisa que você levantou, Tatiane. Então, assim, isso até hoje ainda é uma coisa assim, muito distante, é uma consequência que parece que, para essa faixa etária, a sensação, pelo menos, que eu fico como professor, é que é uma coisa assim, que nunca vai acontecer com eles. Pelo menos eu fico com essa impressão, não sei vocês que são professores de biologia, podem dizer coisas diferentes do que eu estou pensando aqui. E uma outra coisa que eu queria comentar, que no trabalho da Marta, Marta, você trabalhou com alguma coisa sobre Paulo Freire para poder realmente levantar uma questão? Essa questão ela surgiu de forma totalmente espontânea, e aí você pensou, conhece a metodologia de Paulo Freire para trabalhar a questão do tema gerador? Como é que foi? Sim, o Daniel, eu já costumo trabalhar mesmo com tema gerador, né? Eu acredito que os alunos, eles rendem muito mais trabalhando com temas geradores, até porque foram perguntas que surgiram deles. Então, eu já desenvolvi, sim, desenvolvo, eu sou adepta aí a Paulo Freire, sou uma das seguidoras dele. Então, eu desenvolvi, sim, o tema a partir da metodologia de Paulo Freire. E, assim, só para situar, como já foi falado, né, a gente tem essa preocupação de como falar com as faixas etárias diferentes. Assim como a colega falou, eu dou aula para o 8º ano também. O 8º ano já é mais tranquilo de você lidar, até porque eles entram, né, na parte da saúde, falam dos sistemas todinhos. E aí, quando eu caí com essa dificuldade no 5º ano, porque não sei se tem alguém na sala que é professor de ciências para o 5º ano também, eu bateu um desespero, porque eu fui olhando, né, os tópicos da BNCC e vi que no 5º ano só falava do sistema respiratório e, se eu não me engano, o sistema cardiovascular. E aí eu falei assim, caramba, 5º ano, as crianças estão no processo de transformação. As meninas, sabe, estão a todo vapor, os meninos a todo vapor. E como que a gente vai conseguir, como que eu vou trabalhar isso? Né? Aí surgiu a preocupação. Eu falei assim, caramba, não tem um assunto no livro didático, não tem um assunto na BNCC, porém, né, eu, como professor, devo instruir os meus alunos. E aí eu procurei conversar, né, com uma linguagem bem comum para a idade deles, e aí, para amarrar a atividade e eu não ter problemas com responsáveis, eu parti justamente para a ajuda de uma psicóloga, porque aí, se viesse algum responsável falar alguma coisa, né, foi até minha coordenadora que me deu um toque, não, vamos chamar a psicóloga, porque a psicóloga amarra tudinho, e aí a gente não tem problema com isso. E aí, graças a Deus, a gente não teve problema com isso, porque a gente deixou bem amarrado e usou uma linguagem, assim, bem popular para a idade deles. E aí eu vi seu trabalho, eu fiquei pensando que nós estamos em 2020, tratando de questões centrais da saúde humana, ainda com muitos tabus, né? E quanta coisa a gente precisa ainda vencer para realmente conseguir lidar com essas questões de uma maneira mais natural, né?
para que os alunos não se sintam tolhidos, tem que falar isso de forma escondida e velada, porque em casa realmente não se fala muito. Os seus dados me chamaram muita atenção para essa questão que é a necessidade do diálogo e de vencer alguns padrões, né? De vencer algumas coisas que a gente ainda está muito assim bloqueado por eles, né? E eu não vi, foi Beatriz. Beatriz, você está aí ainda? Como é que foi sua Eu vou vivência? falar por ela. Fábio, Vou falar pode por ela, falar, fica à vontade. do grupo. Como a gente trabalhou com o primeiro ano, foi uma questão de trabalho também de educação sexual, principalmente sobre ISTs, a gente ficou surpreso que os alunos eles tinham mais medo de engravidar do que de pegar uma doença. Então a gente vai um pouco contra o que você disse. Contrário. E a nossa experiência foi complicada também, porque a gente não queria falar do assunto abertamente, de forma direta, apontar o dedo na ferida. Por isso que a gente utilizou muito a questão da doença, do HIV, por exemplo. Porque se você consegue explicar o mecanismo, a história da coisa, e de como funcionou, você consegue abordar as temáticas e de como deve ser a prevenção. Então deu uma amarrada ali. Essa questão do medo da perseguição é muito forte, muito grande, ainda mais quando se trata de educação sexual. Na escola ainda, como eu fiquei responsável muito pela discussão nos grupos e conversar, havia muitas perguntas e muita curiosidade sobre doenças, principalmente. Porque pouco se sabe. Se fala do HIV, mas se fala dos anos 80, dos anos 90. Recentemente saiu uma reportagem falando que vem uma crescente entre os jovens e adolescentes pela falta de informação mesmo. Então foi mais por esse caminho que a gente abordou essa questão. É tão engraçado falar falta de informação numa era em que tudo está na ponta do dedo, né? Você entra na tela do celular e você consegue acessar muita coisa, mas mesmo assim ainda não se sabe como e só se vê a necessidade da informação quando realmente se precisa dela. Então ainda realmente a escola tem um papel ainda, na minha opinião, muito forte de divulgar essas informações, de materializar elas, e o trabalho que vocês, os três que apresentaram aí, que falaram, tem um papel assim central, na minha opinião, nessa construção, né, da cidadania desses indivíduos. Então, eu achei fantástico o trabalho dos três, porque toca, igual você falou, toca o dedo na ferida, mas você não precisa ser tão explícito assim, né? Você vai por outros meandros, vai dando uma volta aqui e acolá. A gente está falando de um país, né? Porque, pelo que eu entendi, a Tatiane é de Ribeirão Preto. Vocês são de onde, Fábio? Nós somos de Ribeirão Preto também. Eu só gostaria de comentar um pequeno... não, esquece. Pode continuar. E Marta, você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. E o trabalho foi numa escola do Rio Capital, né? Isso, foi uma escola localizada próxima a uma comunidade no Rio de Janeiro, mas uma escola privada. Foi o que assim, me assustou, pelo fato de ter... a gente acha, né, que tem uma estrutura familiar mais organizada, que os pais conversam mais, são menos ausentes, a gente tem uma impressão ruim da escola pública e uma impressão boa, entre aspas, da escola privada, achando que são mais organizados. E, na verdade, foi um pouco de decepção por saber que o nivelamento ali está bem parecido. Os pais também estão bem ausentes nesse contexto de conversar com as crianças. A gente continua ainda nessa história, né, Marta, de uma tendência a acreditar que as famílias da escola particular elas teriam mais condições materiais e, por isso, elas teriam mais condições de lidar com a questão da educação dos seus filhos, e a gente percebe que, de um modo geral, há uma espécie de uma média aí, né? Elas podem ter mais bens materiais, mas a questão da informação ainda ela é tratada muito parecida, né? A sensação também, eu também sou professor de escola particular, já tem 13 anos, e eu sempre achava que ia ser muito mais fácil na escola particular para lidar com certas questões, sendo que lá os pais, às vezes, podem até participar de forma diferente da escola pública, mas como lidam com os seus filhos é um negócio que, na minha opinião, a sensação que eu tive é que é muito parecido. Eu estou aqui de Belo Horizonte, Exato. Então a sensação parece que o país inteiro lida muito parecido com a educação dos filhos, né? Muito obrigado pela contribuição de vocês. Eu queria também fazer uma pergunta. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui. Aqui, ó, Beatriz, o Fábio vai comentar. Falou do Fábio comentar aqui.
eu queria fazer uma pergunta também para o grupo da Mona Lisa. Ô, Mona Lisa, eu queria muito que você contasse um pouco dessa questão da experiência, porque o que vocês fizeram na escola de vocês me lembra muito a questão da discussão teórica em torno do ensino de ciência por investigação. E uma atividade que, assim, se eu fosse tentar fazer de forma muito metódica a questão da classificação da atividade de vocês, eu classificaria ela como uma atividade investigativa totalmente aberta, né? Sem a questão de um roteiro, com uma pergunta que, como você disse muito bem na sua apresentação, cabia uma série infindável de soluções distintas. E aí, eu queria ver de você, porque eu acho que, como o tempo da apresentação é muito curto, você tem como contar para nós um pouquinho de quais foram as respostas assim que vocês viram os alunos dando e que coisas mais curiosas vocês viram assim de soluções para o problema? Posso, e acho que os meus colegas estão aí, o Rodrigo, o Paiva, se eles quiserem também comentar, deixa eu ver se eles estão aqui ainda. Tá aí, Rodrigo? Porque a gente, como eu falei, a gente faz tudo junto, né, as aulas. Uhum. Mas eu acho... Pô, você quer falar um pouco para eles? Eu posso até abrir aquela nossa tabela, que eu acho que lá que apareceram as grandes questões. Posso falar. Você vai compartilhar? Eu não estou vendo aqui. Não, eu vou compartilhar. Pode falar. Tá. Porque acho que essa tabela ajuda a entender. Eu passei meio rápido por ela. Tá dando para ver? Tá dando, sim. Tá. Então, o que acontece? Como a Mona Lisa falou, né? No primeiro momento que eles recebem o problema, eles acham que é só um probleminha de regra de 3, né? Ó, tem que aquecer 5 litros, 60 litros de água, né? Se eu sei quanto... E aí não dá para testar com 60 litros. Ah, legal, mas eu testo com meio litro, testo com 300 mililitros, e aí depois faço uma regra de 3 e calculo o tempo, né? Quando eles têm acesso ao material, qual que é a questão? Eles percebem que os materiais são diferentes. Então, o teste que ele vai ter que fazer não permite, não vai ser como não é com o mesmo Becker, ele não permite essa regra de 3, porque aí começam a aparecer uma série de outras questões, né? Além do mais, aquilo que a gente aprende na física, dessa relação proporcional, transferência de calor, ela acontece numa condição ideal, que não é a condição do laboratório, da altura que está o Becker, o tempo que a gente demora para aquecer a água, tem um monte de dissipação de calor da água para o ar, para o que está em volta. Então, tem uma série de questões ali que deixa esse problema realmente bem aberto. É que o objetivo dessa atividade, ela é provocar mesmo os alunos para eles saírem um pouco do condicionamento do curso de laboratório tradicional, em que você tem lá um conceito muito específico da disciplina que você quer abordar, e você cria uma condição tão especial e tão específica que o aluno simplesmente reproduz um roteirinho para depois verificar aquele fenômeno ou aquela relação que você estava esperando. Então, os alunos estão muito condicionados nisso, né? E aí a nossa ideia é, para eles poderem entrar no nosso laboratório, no curso que a gente pretende, a gente extrapola, porque essa realmente é uma atividade muito aberta, para que eles fiquem abertos à crítica, né? O nosso curso, nas outras atividades todas, eles aparecem para... é muito importante que eles tenham uma crítica de, por exemplo, não fazer só 2 medidas, não se satisfazer com 2 medidas para propor uma relação ou um comportamento, considerar a questão do erro experimental,
criticar a proposta e perceber que nem sempre a gente pode fazer uma relação de causa-consequência. É esse tipo de coisa que a gente quer desenvolver, porque a crítica que a gente tinha lá na escola é que o aluno saía do ensino médio achando que basta você vestir um avental e propor qualquer tipo de observação experimental que você já está fazendo ciência, né? E isso para a gente é algo preocupante, né? Agora, com a história do Covid, acabou aparecendo mais ainda a relevância disso, né? E, por enquanto, a gente tem tido uma boa resposta dos nossos colegas do segundo ano, né? Que estão recebendo os alunos que tiveram esse curso primeira vez o ano passado, e estão vendo que os alunos estão muito mais críticos, mesmo nos laboratórios convencionais, uns laboratórios ali para demonstrar determinado fenômeno com receitinha, os alunos têm sido muito mais críticos, então a gente está satisfeito com isso. Agora, essa atividade é para dar um choque mesmo nos alunos, para que depois eles possam ir comprando a ideia do curso, porque esse é um trabalho difícil para a gente, porque eles estão ali querendo, a expectativa é o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que medir, o que é que você quer que a gente veja, né? Porque é o que a gente acaba condicionando os alunos pela forma que a gente constrói o laboratório didático. Muito obrigado pela resposta, porque, assim, quando eu vi o trabalho de vocês, eu sinto ele muito próximo do que eu gostaria de fazer um dia na vida, na sala de aula, porque chegou num ponto, assim, muito próximo do que seria um trabalho perfeito em ensino de investigação, pelo menos na minha visão. O meu trabalho de mestrado foi aqui no Promesse, na UFMG, e a gente criou uma disciplina optativa para os alunos de graduação em Química, porque eu não sei quem foi dos 6 trabalhos que falou que pesquisou, eu acho que foram até vocês, pesquisou na literatura e achava só coisa voltada para o ensino fundamental, ou a maioria dos trabalhos é para ensino fundamental, e poucas coisas no médio e no superior, então é zero, eu nunca tinha lido nada sobre, eu tinha lido um trabalho só da biologia, sobre ensino de ciência para investigação para a formação de professores. E aí a gente criou uma disciplina, minha orientadora, a professora Nilma Soares, e a gente trabalhou com o ensino de ciência através da culinária. Então, eu acho que isso que você falou, Rodrigo, é muito do que eu pude perceber, inclusive na graduação. A gente acha, por exemplo, que de escola particular para escola pública, igual a discussão que a gente estava tendo com a Marta aqui, tem muita diferença, e não, na verdade, na prática, a gente vê que as diferenças são muito mais do ponto de vista material. Na graduação, eu acho que é algo muito parecido. Porque o que eu senti foi, quando você sai do ensino médio, que é onde eu trabalho, e vou para a graduação, os meninos estão tão certos de si, que quando você propõe uma situação, eles fazem isso que você falou que os seus alunos fazem. Saem do mundinho da bolha, que é aquela bolha com equações prontas, tudo muito bonitinho, e caem no mundo real, tendo que dar solução real para um problema real. E eu achei muito legal, porque o problema de vocês é um problema muito, muito simples. Se você bater o olho nele assim, você fala assim, o que dá para fazer de investigativo aqui? E o trabalho de vocês, ele tem assim, uma infinita quantidade de possibilidades para o aluno responder e pensar naquela situação, que eu acho muito legal, que eu acho que é o que mais me encanta do ensino por investigação, é isso que vocês apresentaram no trabalho de vocês. Queria agradecer muito assim, a apresentação do trabalho. E eu tinha só mais uma pergunta, que é para os 2 grupos que ficaram na apresentação de número 4 e 6, que, pelo que eu percebi, são alunos que estão em formação. E aí, como me interessa muito, eu queria saber do grupo que apresentou tanto o trabalho em Joatuba, que fez a pesquisa em Joatuba, quanto os que fizeram na Escola de Ouro Preto, que me contassem o que essa experiência com ensino de investigação permitiu vocês mudarem a visão de vocês do que vocês acreditavam que seria a sala de aula, antes de entrar na universidade e depois que vocês participaram desses grupos de pesquisa. Vocês poderiam me falar um pouco? Se eu não me engano, é a Ana Maria que apresentou o trabalho que foi feito na escola em Joatuba, e o Arthur mais a Yasmin que apresentaram o trabalho de Ouro Preto, não foi isso? Foi isso, sim. Eu posso falar. Então, eu tive uma experiência antes de entrar na faculdade com sala de aula. E aí eu já tinha percebido um pouco sobre essa questão do ensino por investigação, como ele é
mais envolvente, né? Leva a participação maior dos alunos. E aí, quando chegou na sala de aula, a gente não teve tanto essa visão, né? Tipo assim, no dia a dia do professor, existe uma dificuldade maior da aplicação desse tipo de atividade. Então, eu estava até conversando com o Arthur sobre isso, um pouco antes da gente desenvolver essa atividade, que, assim, foi muito interessante e que se o professor tivesse um pouco mais tempo, né? Porque, no caso, quem desenvolveu a atividade, quem planejou, quem mapeou a escola, foram nós, eu, o Arthur e a outra menina que éramos pibidianos e a gente estava lá para isso. E aí, tipo assim, eu penso que o professor não tem tanto essa... Como que fala? Um tempo, de certa forma, para dedicar tanto a esse tipo de atividade, porque, assim, por mais interessante que seja, às vezes não cabe dentro do cronograma de aula, hein? Não sei se está dando para entender, é a minha visão. Mas, assim, deu para ter uma ideia maior, né, das dificuldades mesmo da aplicação de certas coisas dentro da sala de aula e de adaptações que a gente pode fazer para sempre trazer esse tipo de atividade e não ficar somente na explicação do conteúdo, porque acaba que fica muito engessado ali e os alunos não conseguem ter essa participação, sabe? Eles se sentem mais importantes dentro desse processo quando eles participam de forma mais efetiva. Sim, muito obrigado, Yasmin. E eu acho que no meu caso eu posso dizer que é muito difícil dentro do contexto onde eu estou de uma escola extremamente tradicional. E aí eles realmente bloqueiam diversas possibilidades. Outro dia a gente estava discutindo para a Feira de Ciências que vai ter esse ano, que é online. E aí a discussão, ela deu uma acalorada porque um professor considera que seria importante para o trabalho de feira os alunos levantarem hipóteses. E aí é uma discussão porque ele é da biologia e eu sou da química. Ele não é da educação, ele é dos laboratórios de biologia, fez até o doutorado dele na Suécia, e eu sou da educação. E eu não acho que, de forma incisiva, a gente tenha que ensinar os alunos a construir uma hipótese para que o trabalho de feira de ciência aconteça. Pelo contrário, muito do que faz em ciência não precisa de hipótese. E aí a questão começou a ser discutida porque a gente estava se alongando numa reunião e ele defendendo a questão de que tínhamos que todos ensinar aos alunos a construir hipóteses. E eu não concordo. Eu acho que cada um que acha que é importante construir hipótese, que construa com seus alunos. Mas obrigar os professores que não querem construir hipóteses, porque não acreditam na construção de hipóteses como algo que seja realmente das ciências, eu acho que é perda de tempo, né? Eu acho muito legal isso que você falou, essa sua vivência antes, né? De entrar na universidade. Mas eu queria ouvir a Ana Maria. Ana Maria, foi você que apresentou, não foi o trabalho que foi feito em Joatuba? Sim, sim, pessoal. Então, a minha fala ela vai muito de encontro com a fala da Yasmin, se não me engano, que falou Isso mesmo. Anteriormente. E a gente também percebeu essa dificuldade, sabe? Então, ali, pensando no horário normal de turma, né, da aula deles, que eles têm ali 50 minutos, e a gente pegou um horário logo depois do recreio, então os estudantes eles estavam ainda muito agitados, então até que eles acalmassem, formassem os grupos, a gente já perdeu um tempinho ali, sabe? E aí, pensando para o professor, né, aplicar ao longo das aulas e na rotina mesmo do professor, seria mais complicado, mais trabalhoso, porém, os resultados que a gente observa compensam, que a gente percebeu nessa prática, né, que a gente desenvolveu ali com eles em um dia, que eles já conseguiram refletir sobre o problema e conseguiram propor soluções e conseguiram pensar e levar para a vida deles. Então, isso para a gente é muito significativo, né? É muito efetivo. Pensar que ele consiga aplicar, né? E pegue dessas metodologias e consiga aplicar ali na vida dele, no contexto dele. Então, eu acredito que vale muito a pena, sabe? Essas metodologias ativas e o ensino por investigação. E como concordo com você de ter falado dessa questão de elaborar hipóteses, né? E acho que o processo de reflexão, o estudante ele chegar lá no processo de reflexão e começar a pensar em como aquilo pode estar ligado à vida dele, eu acho que isso já é muito importante. Então, acho que é isso.
Concordo também. Eu acho que o mais fantástico de se poder estar na sala de aula de ciência é isso que você falou, é fazer o aluno se apropriar desse conhecimento. É o que eu vi que muitos perceberam nos seus trabalhos de pesquisa e falaram nas apresentações. E quando eles se apropriam realmente, quando eles realmente fazem aquilo fazer parte do dia a dia deles, eles entendem e descobrem as coisas com auxílio ou não das ciências, a gente fica muito feliz porque é a evolução dessas pessoas, desses indivíduos, né? Que vão daqui a pouco para a sociedade, vão ter que receber um monte de informação e vão ter que saber lidar com essas informações de uma forma, digamos, crítica, né? Então, eu queria agradecer muito a todos que participaram dessa roda, queria agradecer especialmente aos autores dos 6 trabalhos por terem contribuído com as suas vivências, com as suas pesquisas, e que a gente possa continuar nessa lida diária de poder trabalhar o ensino ciência por investigação, de poder realmente levar aos alunos oportunidades que não fiquem só muito voltadas e formatadas às aulas tradicionais, que acredito são muito importantes. Elas fazem parte da formação do indivíduo também. Há momentos que são necessários você parar para fazer uma aula de exposição de ideias, de uma exposição que, de preferência, os alunos possam participar conversando, mas que a gente sabe que só isso é muito pobre, empobrece demais a vivência de sala de aula e, às vezes, faz o que muitos de vocês aí falaram, que é tornar o aluno desmotivado, muito pouco participativo e aprendendo cada vez menos se só fica numa única forma de aprendizagem. Queria agradecer muito vocês, viu? Muito obrigado. E se alguém tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade, senão eu vou encerrar a roda de conversa agora. Daniel, primeiro, muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí a todo mundo que apresentou e a todos os trabalhos, achei fantástico. E é muito bacana a gente ter oportunidades como essa para realmente discutir a questão do ensino e o tanto que ela é impactante na vida dos alunos e na nossa também. Muito obrigado a todos. Obrigado, Arthur. Eu acho que é mais agradecer mesmo, agradecer pela oportunidade de estar aqui partilhando, né? Partilhando vivências. Um prazer enorme conhecer esses outros trabalhos, incrível todas as propostas. É só agradecer mesmo e vamos continuar aí na luta. Sejamos sempre agentes da mudança. É isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Ana. Muito obrigada pela oportunidade também e parabéns para todo mundo, os trabalhos foram incríveis. Muito Obrigado, sucesso. Beatriz. Para todos nós, muito sucesso. Então, vou encerrar a gravação, gente. Muito obrigado, bom almoço a todos, bom resto de evento, viu? Até!